Meu pensamento e minha vida constituem uma só coisa, um único processo. E se algum mérito espero e reclamo que me seja reconhecido, é o de pôr todo o meu sangue em minhas ideias. O Extensão Doc traz o pensamento vivo do peruano José Carlos Mariátegui, em homenagem aos 80 anos de Os 7 Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana, considerada a mais importante obra marxista latino-americana, reeditada no Brasil. Para conhecer as contribuições de Mariátegui e decifrarmos o enigma da América Latina, entrevistamos o historiador Rodrigo Medina Zani. Não queremos, certamente, que o socialismo seja na América cópia. Deve ser criação heróica. Teremos que dar vida, com nossa própria realidade, na nossa própria linguagem, ao socialismo indo-americano. Em prefácio à primeira edição brasileira de 7 Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana, em 1974, o sociólogo brasileiro Florestan Fernandes escreve sobre a vida de Mariátegui, recordando sua própria infância. José Carlos Mariátegui foi o próprio artífice de sua grandeza. Nascido de uma família pobre e tendo de prover o seu sustento precocemente, encontrou em suas atividades práticas os meios para promover sua autoeducação, para demonstrar e aperfeiçoar sua vocação literária e para tornar-se o maior expoente do socialismo de sua geração e da década de 20, 30, não só do Peru, mas de toda a América Latina. O 1894 está postado, não é, num período de inconclusão ainda de processos de transformações sociais significativos para a Hispano-América, que havia se libertado, não é, do jugo colonial em alguma medida, mas que ainda contava com permanências anacrônicas do antigo sistema colonial. 4 anos após o nascimento de Mariátegui, somente é que se libertaria Cuba, não é, da colonização espanhola, um evento marcante, não é, de um ensaio de imperialismo estadunidense para a América Latina. Então é um período já de ascensão de uma política externa por parte dos Estados Unidos que colocava a América Latina em perspectiva de um assédio imperialista. Diante de tanto desprezo, eu senti um fogo e gritei: nesta fazenda nem Jesus Cristo acharia pouso. E enfrentei os pedintes: aprendam. É este o pagamento de todos os serviços de vocês. Para que trabalharam? Para que serve a Dom Ivan Barreira ter servido 70 anos? Para que serve a Dom Florentino Espinosa ter se arrebentado 80 anos? A terra não é mesquinha, mas o dono é avarento. Isso que vocês chamam de desgraça tem um sobrenome de mal partida. Gritei e gritei. Não me incomodava que os capatazes acabassem comigo às chicotadas. José Carlos Mariátegui nasce em Moquegua, sul do Peru,
em 14 de junho de 1894. Filho da mestiça Maria Amália Latira Balejos e do crioulo, funcionário do Tribunal de Contas, Francisco Javier Mariátegui e Requejo, e irmão de Guilhermina e Júlio César. O pai abandona a família depois de transferido para o norte e deixa a mulher com 3 filhos, vivendo apenas de seu trabalho de costura. Em 1899, mudam-se para Huacho, onde vive a família da mãe. Em 1901, inicia os estudos e no ano seguinte sofre um acidente na escola. É internado em um hospital em Lima. Durante 4 anos, José Carlos trata de sua enfermidade e dos ferimentos na perna esquerda, impedido de estudar. Com a morte do pai em 1907, com apenas 13 anos, não tem esperanças de continuar os estudos. Aos 14 anos, inicia sua vida de trabalhador e de autodidata. A origem do Mariátegui é um componente fundamental para entender o desenvolvimento da sua concepção teórico-política, não é? Mestiço, deficiente físico, filho de Índia, não é? E de funcionário público, morador do interior do Peru. Monqueca está na distante região sul, não é? Ele não é de Lima, ele é do interior do Peru. Ele é o subalterno do subalterno, porque nasce numa região longínqua, de um país postado num continente subalterno no sistema mundial, não é? E explorado. Então, o Mariátegui é o subalterno do subalterno e só por conta disso consegue desenvolver o extremo brilhantismo e originalidade que marcam a sua obra. Por exemplo, um traço que caracteriza a obra do Mariátegui e que o notabiliza inicialmente com extrema originalidade é o de não pensar que o Peru fosse igual a Lima, não é? Então ele não engendra propostas políticas de dentro do Peru pensando que estivesse em Madrid, Paris ou Nova York. É o caso das elites de Lima, que ele analisa brilhantemente num dos ensaios, não é? Dos 7 ensaios sobre a interpretação da realidade peruana, onde ele trata da literatura, ok? Ele está mais filiado a um Peru profundo, não é? Anterior ao próprio contato. Tanto é que as referências dele, a base primordial, não é, de contato com o marxismo clássico é na ideia de comunismo primitivo. Em sua breve autobiografia, Mariátegui descreve seu início na imprensa peruana. Embora seja um escritor muito pouco biográfico, lhe darei eu mesmo alguns dados sumários. Nasci em 1895. Aos 14 anos entrei como auxiliar de tipógrafo em um periódico. Até 1919, trabalhei no jornalismo, primeiro em La Prensa, depois em El Tempo, finalmente em La Razón. Neste último diário, patrocinamos a reforma universitária. Depois de 1918, enojado com a política nativa, orientei-me decididamente para o socialismo, rompendo com meus primeiros tenteios de literato infeccionado de decadentismo e bizantismo de fim de século, em pleno apogeu. O ingresso dele no jornalismo se deu em 1909, não é? No jornal La Prensa, onde ele foi incorporado nas atividades mais simples, não é? Ele trabalhava na gráfica e o autodidatismo dele para o ensino foi transpassado aí para a atividade profissional, porque de tanto ler tudo que se escrevia no La Prensa, ele passou a escrever e a contribuir de início timidamente com um periódico e muito rapidamente, né, se percebeu o brilhantismo dele. Ele passou a contribuir regularmente não só com esse jornal, mas com outros periódicos, a ponto de ter formado em seguida, não é, o seu próprio jornal, o La Razón. Em sua autobiografia, Mariátegui conta sobre sua aproximação do movimento internacional dos trabalhadores. Dos fins de 1919 a meados de 1923, viajei pela Europa. Residi mais de 2 anos na Itália, onde dispus de uma mulher e algumas ideias. Andei pela França, Alemanha, Áustria e outros países. Minha mulher e meu filho me impediram de chegar até a Rússia. Da Europa eu me entendi com alguns peruanos sobre a ação socialista. Meus artigos dessa época
assinalam as fases de minha orientação socialista. Quando ele funda o seu jornal, né, o La Razón, ele passa a defender a candidatura presidencial do Leguía para as eleições peruanas, porque vê no programa do Leguía algumas correspondências em relação às suas convicções. E logo em seguida, tendo percebido que não passava de retórica, que a reforma agrária não ia ser feita, que os estatutos coloniais, advindos do colonialismo, não iam ser revistos, que a sociedade peruana não ia ser reformada de forma alguma, não é? O Mariátegui passa a criticar o governo Leguía. Da crítica resulta o fechamento do jornal e, literalmente, uma espécie de cala-boca no Mariátegui, que é a sua designação para representar o governo peruano na Europa, uma espécie de agente de propaganda do Peru na Europa. Não é? Então ele parte para a Itália e a experiência europeia é um marco fundamental para entender a obra do Mariátegui. É na Itália que ele toma contato com a reelaboração das categorias marxistas, não é? A partir da obra do Benedetto Croce e a partir da convivência com o Antônio Gramsci. Não é a partir da obra do Antônio Gramsci que, por exemplo, os Cadernos do Cárcere, sabemos, foram publicados após a morte de Mariátegui, mas é da própria experiência de criação do Partido Comunista Italiano, não é? Sob a liderança do Gramsci, que se dá esse período formativo, não é? Nos quais as convicções marxistas do Mariátegui despontam. Okay? É daí que ele tira as lições para a organização dos movimentos sociais na América Latina para formar um partido socialista peruano após o seu regresso. Só me senti americano na Europa. Pelos caminhos da Europa, encontrei o país da América que deixara e no qual vivera quase como um estranho e ausente. A Europa me revelou até que ponto eu pertencia a um mundo primitivo e caótico, e ao mesmo tempo me impôs, me esclareceu o dever de uma tarefa americana. O marco primordial para entender essa relação é o sucesso da Revolução Russa de 1917, na perspectiva do movimento operário. Não é? Então, a organização do movimento operário nas fábricas, os sindicatos, não é? Como locos de organização dos movimentos políticos, não é? A criação dos partidos para os oprimidos, não é? Advento da influência do marxismo, lido sob a experiência da Revolução de 1917, fundamentalmente a Revolução de 17 de outubro, não é? Não a Revolução Menchevique, a Revolução Bolchevique, portanto. Então vejamos, é a partir da inebriação, né, do sucesso da experiência russa de 1917, que, por exemplo, na Alemanha, quando viaja para lá, o Mariátegui consegue ver de perto a organização, não é, dos trabalhadores em sindicatos, os conselhos de fábricas, a formação dos partidos políticos, e daí que ele tira as tarefas, né, necessárias para a formação do partido político socialista no Peru. O primeiro é entender o Peru em profundidade, criar os conselhos de fábricas, né, e criar os núcleos a partir dos quais poderia ser consolidado o Partido Socialista Peruano. O contexto é de vigência da Terceira Internacional Comunista. E sabemos nós que a relação do Mariátegui não foi harmoniosa, não é, com a Terceira Internacional e os seus pressupostos. Tanto é que não é de forma ingênua que o Mariátegui adota, não é, para a designação do seu partido, não é, formado após o seu regresso, como socialista, não é, contrariando as indicações da Terceira Internacional para que se formasse um partido comunista. Aí a referência ao debate, o longo debate, não só do Mariátegui, com os delegados da Terceira Internacional, os mais delegados, mas com os próprios apristas, liderados pelo Aya de la Torre. Em 1923, Mariátegui retorna ao Peru determinado a estudar a realidade peruana e a Revolução Andina, como explica em sua autobiografia. Em minha volta ao Peru em 1923, através de reportagens, de conferências na Federação dos Estudantes e da Universidade Popular, de artigos, expliquei a situação europeia e iniciei meu trabalho de investigação da realidade nacional de uma perspectiva marxista. Em 1924 estive, como já contei, a ponto de perder a vida. Perdi uma perna e fiquei muito mal.
teria certamente me curado por completo com uma existência repousada. No entanto, nem minha pobreza, nem minha inquietação espiritual permitiam isso. Não publiquei mais livros além dos que você conhece. Estão prontos 2 e 2 estão em projeto. Após o regresso do Mariátegui ao Peru em 1923, vindo da Bélgica, né? Ele estava na Bélgica quando foi autorizado o seu regresso. Ele já tinha as tarefas tiradas, né, para a organização do Partido Socialista no Peru. Já estava clara, não é, a postura dele, se contrapondo às convicções da Terceira Internacional. O que mais nítido e claramente diferencia nesta época a burguesia e o proletariado é o mito. A burguesia já não tem nenhum mito. Tornou-se incrédula, cética, niilista. Está muito envelhecido o mito liberal renascentista. O proletariado possui um mito, a revolução social, e move-se na sua direção com uma fé veemente e ativa. A força dos revolucionários não reside em sua ciência, reside em sua fé, em sua paixão, em sua vontade. É uma força religiosa, mística e espiritual. É a força do mito. A questão é, a nova ordem econômica decorrente do assentamento, né, da burguesia como força social vai levar a um novo desenvolvimento das forças produtivas, não é? E a radicalização de um novo antagonismo de classes que dessa vez vai opor burguesia e proletariado. Para a realidade indo-americana, a questão é muito mais complexa, porque não se pode falar em uma burguesia consolidada, não é? No contexto latino-americano, uma vez que as classes privilegiadas eram notadamente criorras. O componente étnico nos salta aos olhos desde aí. Quem são os crioulos na Hispano-América? É importante diferenciar da nossa concepção de crioulos, não é? Que está carregada na nossa visão ainda racista, que deprecia, não é, a miscigenação. O crioulo na Hispano-América não é tão somente o mestiço, mas os filhos de uma elite fundiária, não é, cujos interesses inviabilizaram o processo de unidade hispano-americana após as independências. Não é? Inviabilizaram o próprio sonho, não é, o próprio projeto de Gran Colômbia, idealizado pelo Simão Bolívar, e também o projeto de unidade do San Martín, né, os dois heróis da Revolução, fragmentando a unidade hispano-americana nos interesses, não é, dessa elite fundiária criorra, que não é o mestiço. Então é o componente branco, europeu, civilizado, que vai modernizar a arcaica estrutura social latino-americana, tendo que vencer, superar o indígena, ou o miscigenado. Não formam o verdadeiro Peru os contingentes de crioulos e estrangeiros que habitam a faixa de terra situada entre o Pacífico e os Andes. A nação se constitui das massas de índios espalhadas no lado oriental da cordilheira. Então, a luta de classes na Indo-América não pode deixar de ser uma luta anti-imperialista. Qual o problema? É possível uma aliança entre campo, não é? Cidade, o operariado, que é incipiente, na realidade latino-americana no final do século XIX, no início do século XX, e uma elite fundiária que literalmente é aliada dos interesses imperialistas estadunidenses? Não. Então esse é o traço de especificidade. A luta de classe na América Latina, segundo defende o Mariátegui no texto nominado Ponto de Vista Anti-Imperialista, que foi apresentado, não é, à Terceira Internacional, e foi entendido como pequeno burguês, né, dada a influência stalinista na Terceira Internacional, nos diz isso. Esse é um componente de especificidade na luta de classes latino-americana. Não é possível uma aliança com as nossas burguesias. A propagação no Peru das ideias socialistas teve como consequência um forte movimento de reivindicação indígena.
A nova geração peruana sente e sabe que o progresso do Peru será fictício, ou pelo menos não será peruano, enquanto não seja a obra e não signifique o bem-estar da massa peruana, 4/5 das quais é indígena e camponesa. A obra que é reverenciada como marco fundador do pensamento socialista na América Latina é exatamente porque é aquela que observa a realidade peruana. Essa é uma ressignificação, conforme eu disse, uma reapropriação histórica dessa obra, que é um clássico. Um clássico porque as categorias analíticas ali propostas funcionam ainda hoje para entender nossa realidade. Não é? O perfil anti-imperialista da luta de classes proposto pelo Mariátegui segue como um pressuposto fundamental para entender a configuração político latino-americana ainda hoje. Ok? A questão da organização dos movimentos sociais, a questão do índio e da terra, não é? São ainda questões atuais. Nos dá a entender essa reverência ao passado pré-cartesiano, as estruturas organizacionais do passado. O Ayllu Inca, que é reverenciado pelo zapatismo, movimento indigenista, não é? Que, organizado politicamente, a partir dos sindicatos, levam um líder, não é, cocaleiro à presidência da República da Bolívia, e nos é extremamente significativo quando ele diz, não, nos seus primeiros atos governamentais, que não haveria mais dia do índio, porque o índio, a partir de ali, não era mais um item exótico de um gabinete de curiosidades, mas passava a ser um agente da própria história. Okay? Nos é extremamente significativo, escapando aqui a juízos de valor, não é? Mas nos dá a entender sobre uma corrente política, ou correntes políticas na contemporaneidade, que fazem menção a essas questões identitárias presentes na obra do Mariátegui. Mariátegui conclui a sua breve autobiografia enviada em carta para Henrique Espinosa, diretor da revista La Vida Literária de Buenos Aires, em 1927. Eis aqui minha vida em poucas palavras. Não creio que vale a pena torná-la notória. Esquecia-me. Sou autodidata. Matriculei-me uma vez no curso de letras em Lima, porém, com o único interesse de seguir o curso de latim de um erudito frade agostiniano. Na Europa, frequentei livremente alguns cursos, mas sem nunca decidir-me a perder meu caráter extra-universitário e talvez até anti-universitário. Em 1925, a Federação dos Estudantes me propôs a universidade como catedrático da matéria de minha competência. Todavia, a má vontade do reitor e seguramente meu estado de saúde frustraram essa iniciativa. Então a referência de Mariátegui é, para o movimento indigenista, não é? Entendê-lo como um agente da própria história. Que suas políticas devem ser, isso dizia o Mariátegui, devem ser criadas por eles. Porque eles sabem o que é necessário para eles. E aí eu pergunto, para falar da atualidade da obra do Mariátegui. Em 2002, quando a América Latina experienciava o gosto amargo do resultado da adoção da cartilha neoliberal, não é? Sob o consenso de Washington, que vislumbrava a entrega dos estados a capital privado proveniente dos centros imperiais em direção à periferia do sistema capitalista, não é? Quem é que se sublevou na Bolívia? Quando uma empresa de capital privado estadunidense privatizou a água e cobrou multa da população por coletar a água da chuva, quem é que despencou dos Andes para chutar a empresa de volta para os Estados Unidos e depor o próprio governo? Foram os índios. Sem juízos de valor, em 2002, quando o governo Chaves toma um golpe articulado pelas elites, pela classe dominante venezuelana, não é? Quem que reconduz, não é? Chaves ao poder? São os movimentos sociais com participação expressiva de movimentos indigenistas. Então vejam, movimentos sociais, guerrilha, sindicatos que passam a se organizar e se tornam partidos políticos, são a base, não são as bases dos partidos políticos e que se conformam sob as luzes da experiência do Mariátegui na Europa, cumprindo as tarefas propostas por ele. Então a influência ela se dá
em vários âmbitos, não é, da articulação desses movimentos de esquerda. Fica, pois, esclarecido que da civilização incaica nos preocupa mais o que permaneceu do que o que morreu. O problema do nosso tempo não é saber como foi o Peru, é sim saber como é o Peru. O passado nos interessa na medida em que pode nos servir para explicar o presente. As gerações construtivas sentem o passado como uma raiz, como uma causa. Jamais o sentem como um programa. Leila Scorsin, em Mariátegui, Vida e Obra, explica a atualidade do pensamento vivo do marxista peruano. Corridos 3/4 de século desde a morte de Mariátegui, o Amalto é o nosso contemporâneo. O conjunto de problemas essenciais com os quais ele se confrontou permanece operando, quer sobre a sociedade ocidental, quer sobre o que ele gostava de designar como Indo-América. No Peru, o problema da unidade é muito mais profundo, porque aqui não é o caso de resolver uma pluralidade de tradições locais ou regionais, e sim uma dualidade de raça, de língua e de sentimento, nascida da invasão e da conquista do Peru autóctone por uma raça estrangeira que não conseguiu se fundir com a raça indígena, nem eliminá-la, nem absorvê-la.